Dirigir em território francês. Nesse vídeo eu vou explicar tudinho quais são os documentos que você precisa para dirigir em território francês como turista, para você que pretende ficar mais de um ano e para você que pretende trabalhar na área do transporte, que é uma área que está cheio de vaga. Depois da vinheta. Porque estamos aqui num cenário novo. Aqui vem a notícia triste. Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gauch-Lester, sou brasileira, moro há mais de um ano aqui na França e através do canal e nas redes sociais eu compartilho um pouco da nossa vivência por aqui para ajudá-los. E caso precise, eu presto serviços de consultoria e assessoria para solicitar esses documentos necessários para chegar aqui na França ou até mesmo os documentos para viver aqui em território francês. E no vídeo de hoje eu trouxe um assunto que foi bastante solicitado, que é referente ao trabalho. E nesse vídeo de hoje vamos focar na área do transporte. Porque há uma estimativa que até o final de 2023 terá mais de 15 mil vagas em aberto para motorista. Isso de todos os modais, até mesmo linhas férreas está faltando aí condutor, que se diz? Enfim, mas um fato é que está faltando profissional nessa área. Mas antes de começarmos, não sei se vocês repararam que estamos aqui num cenário novo. Andei ausente aí nas redes sociais, semana passada eu não publiquei vídeo aqui no canal, tem gente esperando aí para consultoria e eu ainda não dei, né, um sinal de vida, um sinal de fumaça, mas enfim, estou voltando. Esse mês de março foi um pouco conturbado para nós aqui, devido a essa mudança de apartamento que nós fizemos. E caso vocês queiram ver o vídeo aí do novo apartamento, deixa aqui nos comentários, quero ver o apartamento. E eu faço um vídeo para mostrar tudinho para vocês, para atualizá-los, né, já que já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, mas para mostrar para vocês as opções que vocês têm com um valor um pouquinho mais alto do que pagávamos anteriormente. Então deixa aqui nos comentários caso vocês queiram saber sobre o assunto. E outra informação importante é que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o índice do tempo, né, do conteúdo que será abordado durante o vídeo. Afinal, trataremos aí sobre dirigir em território francês sendo turista. Segundo, para você que pretende ficar mais de um ano, como é que funciona nessa transferência de carteira de motorista para permis de conduire? E o terceiro ponto que trataremos nesse assunto aqui é para você que pretende trabalhar como motorista profissional aqui na França. Então, se você quer saber sobre um assunto específico, você pode pular para o tempo exato aqui do conteúdo. Primeira curiosidade é que dirigir em território francês não tem esse muito mistério, basicamente são regras de circulação aí universal, né? Não tem mão inglesa nem nada no sentido, em alguns pontos específicos, mas normal, assim como no Brasil, né? Que é a maior parte aqui dos nossos espectadores do canal. E nós temos também o pessoal de Portugal, acredito que a sinalização é bem semelhante em toda a Europa, então não terão grandes dificuldades em circular, em conduzir em território francês. E sobre alugar um veículo aqui, né, sendo turista, trataremos em vídeos futuros, mas de forma geral, para dirigir você não encontrará grandes dificuldades. A dúvida aqui é qual é o documento que eu preciso para dirigir em território francês. Então, o primeiro ponto é ter uma carteira de motorista, correspondente ao veículo que você pretende conduzir. A nossa CNH, Carteira Nacional de Habilitação Brasileira, é válida em território francês? Sim, ela é válida sim. E muito se especula aí sobre a PID, a Permissão Internacional para Dirigir, se é necessário ou não. Houve uma mudança aí, né, na lei no Brasil, que as CNHs, a Carteira Nacional de Habilitação, agora será emitido já no padrão europeu. Então ficará bem semelhante ao layout, né, da carteira aqui da Europa, carteira de motorista europeia. Então o agente fiscalizador que vai te abordar não terá grandes dificuldades em interpretar se a categoria que você tem é correspondente ao veículo que você está conduzindo. Mas até então, boa parte dos brasileiros, né, da população, tem a CNH no padrão antigo,
que não tem nada a ver com o padrão europeu. Vou deixar até aqui na tela para vocês compararem a diferença aí dos layouts referente às categorias. Por esse motivo, eu indico sempre que vocês solicitem sim a PID, a Permissão Internacional de Direção, se a sua carteira de motorista já não é no padrão europeu. Então, é bem simples de saber, né, se é no padrão antigo ou no padrão europeu. Já deixei o exemplo aí para vocês. Então, se você vê que é um layout antigo, peça a PID. Isso leva em média de 15 dias para sair essa permissão internacional para dirigir. Não é caro, eu não lembro o valor exato, mas também não é caro. Se eu não me engano, eu paguei questão de R$90, uma coisa assim na época, em 2021, quando eu solicitei a minha. E, teoricamente, ela tem a mesma validade da sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Então, a minha venceu junto com a minha Carteira Nacional de Habilitação, que venceu um ano depois, praticamente. Nem deu bem um ano, mas em 2022, né, ela venceu e a PID venceu junto. Então, para conduzir como turista em território francês, você não sabe falar o idioma ou sabe bem pouco, a sua carteira é no layout antigo, solicite a PID, porque será muito mais simples para o agente fiscalizador que vai te abordar aí se acontecer. Outro documento que será solicitado é o documento do carro e o seguro, porque aqui em território francês é obrigatório ter seguro no veículo, não importa o modelo, não importa o ano, tem que estar assegurado. Mas quando você vai fazer a locação, né, de um veículo, você já tem a opção de contratar o seguro e eu indico que o faça. Então vai precisar dos documentos do carro, seguro, sua carteira de motorista e, se for o layout antigo, a PID, a Permissão Internacional de Direção. Segundo ponto, Miriam, pretendo ficar mais de um ano em território francês ou mesmo morar, né, para toda a vida. Toda a vida é muito tempo, mas enfim. Pretendo ficar na França. E agora? Mesma coisa, né, que eu mencionei aí para os turistas, será para você. Então, os documentos. Ah, uma coisa que muito me perguntam. Miriam, estou ilegal, estou irregular em território francês. Se eu sair dirigindo em território francês, vai dar problema? Se eu tiver a minha carteira nacional de habilitação em mãos, se eu tiver o documento do carro, se eu tiver com o seguro em dia, vai dar algum problema? Vamos lá. A questão de fiscalização de trânsito não é feita pelos mesmos policiais que fiscalizam a imigração. Talvez assim, por um azar, os dois policiais estejam trabalhando juntos. Mas de forma geral não é o mesmo policial, então ele não vai olhar se você está irregular, ilegal no país. Ele quer saber se você está com o documento do carro em dia, com o seguro e com a carteira de motorista em dia, não pode estar vencida, e que tem a categoria correspondente ao veículo que você conduz. É isso. Voltando ao segundo ponto, pretendo ficar mais de um ano. Como é que funciona? Após 6 meses, você precisa ter 6 meses de residência em território francês, você poderá solicitar a transferência para uma permis de conduire. Então, eles te pedem um documento europeu ou francês, né? Por exemplo, tem gente aí que tem cidadania italiana e vem morar na França. Então, ele vai usar aí os documentos, identidade italiana neste caso. Meu caso, eu sou brasileira, não tenho um documento europeu, eu tenho uma autorização de residência. É esse documento que eles querem. Eles querem um documento, um visto que você tenha, enfim, algum documento que você tenha um vínculo, né, que você possa comprovar que você está aqui no território francês. Então, eles vão te pedir um documento. Já me perguntaram também se é possível solicitar com um passaporte brasileiro. Sinceramente, eu não tentei, mas lá no site mesmo eles já dizem que é um documento francês ou europeu, né? Mas é uma de tentar, eu não tentei ainda. Se por acaso tem alguém aqui que já tentou e funcionou, deixa aqui nos comentários que você poderá estar ajudando muita gente. Além dos documentos pessoais, você precisará de uma certidão de negativa, né? Um histórico de motorista, basicamente, para você entender, porque depende do país, vai mudar o nome, né? Nós temos aqui brasileiros, nós temos aqui portugueses, temos o pessoal da Bolívia que está acompanhando, então tem gente da Espanha, então tem gente de todo lado aqui. Então, só para vocês entenderem que é o histórico de motorista, junto ao seu departamento de trânsito. Nós, brasileiros, junto ao nosso DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, você fará essa solicitação e já funciona de forma online. Acredito que os outros países também, mas é uma questão de pesquisar.
Então você precisará acessar o site e solicitar essa certidão. O que consta nesse documento para você entender, né? O que tem que ter nesse documento? Nessa certidão vai ter o seu histórico aí de motorista, desde a sua primeira habilitação, as mudanças de categoria que você fez, se em algum momento houve suspensão, enfim, todas essas informações estará nesse histórico. E esse documento não pode ultrapassar 6 meses. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para solicitar a transferência para a França é solicitar esse documento junto ao seu órgão de trânsito. Ele também é enviado online. Então, você já está na França, não tem problema, porque será solicitado via internet e você receberá no seu e-mail. E, obviamente, que esse documento é pago, pelo menos para nós brasileiros é pago. Então, você pagará a guia e depois disso eles vão te enviar, depois de 15, 20 dias por aí, eles vão te enviar por e-mail esse documento. Você precisará traduzir com um tradutor juramentado reconhecido em território francês. Então, se você não tiver ninguém, eu tenho para quem indicar, então é só mandar ali nos comentários, né, ou mesmo uma mensagem privada que eu te envio essa indicação aí de um tradutor, de uma tradutora, na verdade, reconhecida aqui em território francês. Recapitulando, pedir o documento histórico do motorista, traduzi-lo. Ok, traduzi. Se você tem categoria pesada, você precisará solicitar um aviso medical, que é passar num médico para ele te dar o aval que você pode, sim, você não tem problema de visão, você não tem problema de saúde, você pode trabalhar como motorista. Se você colocar no Google aí, você vai encontrar vários sites que disponibilizam uma agenda para você marcar um rendezvous com um médico para esse fim. Mas atenção, esses trabalhos que estão aí no Google, né, esses sites, eles são pagos. Você pagará em torno de 30 euros só para ele marcar a consultoria, né, o rendezvous para você, e mais uns 30 euros aqui para o médico. Você não precisa desse serviço privado de marcar o rendezvous, você mesmo pode fazer isso. Então você procura aí a maison médicale da sua cidade e pergunta ao médico, né, se ele faz esse tipo de atendimento. Explica que você vai transferir a sua carteira, solicitar uma permis de conduire e que você precisa de um aviso medical. Se ele atende nessa área, ele vai entender, e se às vezes não atende, ele vai te indicar alguém. Então, na minha cidade, que é uma cidade pequena, que tem 7.000 habitantes, tem médico que atende para esse fim, então acredito que você não encontrará dificuldades. Então, você precisa passar pelo médico ou fazer um documento que você está abrindo mão dessa categoria. Então, se você tem categoria C ou D aí do Brasil, eu não quero, Miriam, não pretendo trabalhar na área, também não quero passar pelo médico. Então você faz uma carta manual abrindo mão dessa categoria e você quer só a categoria A e B, por exemplo. Eu não aconselho, não vale a pena, gente. Então, primeiro porque é caro aqui, é tudo lento, burocrático para você solicitar uma categoria pesada, por exemplo. Então não vale a pena você querer economizar 30 euros e abrir mão de uma categoria. E uma curiosidade, aqui o exame médico é bem simples. No Brasil, nós que temos categoria pesadas, precisamos passar pelo médico para fazer o exame de vista e fazer o psicotécnico para ter atividade remunerada na nossa carteira de motorista. Caso contrário, não vem essa informação, atividade remunerada, e você não pode trabalhar na área. Então você pode dirigir o veículo, mas não pode trabalhar na área. Aqui não tem isso. Aqui é só um exame médico, um exame de visão bem simples, daquele de parede que você olha ali, qualquer um enxerga aquilo ali, acredito eu. Então é bem simples. E você vai precisar desse atestado, esse documento que ele vai te dar para enviar também para um órgão aqui francês. Então solicitei o histórico de motorista, fiz o exame médico se eu tenho categoria pesada, se for carro, moto, enfim, não precisa, ok? E esse exame médico será renovado a cada 5 anos. Então, cada 5 anos você precisa passar pelo médico e renovar a permis de conduire. Para motorista de categoria leve, não precisa renovar a cada 5 anos. Então, no Brasil, é de praxe, né? Todos nós temos que renovar. A diferença é que nós, brasileiros, fazemos exames a mais aí. Aqui não. Aqui eles tiram uma carteira e é para a vida toda. Enfim, então, a motorista que pretende trabalhar na área precisa a cada 5 anos renovar, ok? Mas é bem tranquilo também.
Outra coisa que você precisa providenciar é uma foto. Tem aquelas cabines aqui na França que você faz as fotos sozinho. Você pode escolher ali qual é o documento que você vai fazer, né? A identidade, passaporte, titre de séjour, motorista, enfim. Então você seleciona ali essa opção e você vai precisar não da foto exatamente, mas o número que consta ali. Então quando você for preencher online esse pedido, você coloca esse número e a foto que você fez na cabine aparece ali automaticamente. Bizarro. Outro documento que você precisará é o comprovante de residência. Muitos me perguntam também: Mira, estou mais de 6 meses na França, mas eu não tenho comprovante de residência. Eu moro com um amigo ou moro com meu namorado. E agora? Você precisará de um comprovante de residência em seu nome. Pode ser da conta de energia, da conta do gás, telefone fixo, enfim, o contrato de aluguel, qualquer coisa nesse sentido, né, se você o tiver. E outro documento que você precisará é a carteira de motorista traduzido. Então você precisa solicitar para um tradutor juramentado traduzir esse documento para você. E depois que você tem todos esses documentos em mãos, você acessará o site da ANTS. E por incrível que pareça, esse site é bem funcional, ele é bem intuitivo, bem simples de entender, porque nem tudo é assim na França. Mas o site da ANTS, acredito que você não terá problemas para entender e trabalhar ali nesse site. A única questão é que você precisa ter todos esses documentos para escanear e preencher isso, né? Você vai enviar isso pelo site da ANTS. E o legal aqui é que você não paga nenhuma taxa para fazer a transferência da carteira de motorista para permis de conduire. Você pagará só o exame médico, né, caso tenha categoria pesada. Depois que você preencheu tudo isso, no final ali vai ter a opção de você imprimir uma certidão para comprovar que você está passando por essa transição, você está solicitando a permis de conduire. Caso você pare, né, seja abordado por um agente fiscalizador, você tem essa certidão, esse documento, e ele tem a validade de 2 meses, se eu não me engano. Mas aqui vem a notícia triste. A permis de conduire geralmente demora mais que 2 meses para chegar. A minha carteira de motorista levou em média aí 4 meses, se eu não me engano, 4 meses para chegar, mas já vi casos aí de carteiras que chegaram um pouquinho antes e também permis de conduire, carteiras de motorista que chegaram depois. Então depende muito da região da França aí. Eu vejo aí pelos processos que eu atendo, né, que a região de Paris, ali próximo de Paris, é tudo muito mais lento. Mas se você passou por isso e foi diferente, deixa aqui nos comentários. Mas de forma geral, aqui no sul tende a ser mais rápido as coisas. Enfim, então fica uma estimativa aí para vocês não ficarem tão ansiosos assim, vocês já estão cientes de que demora em vista aí de 4 ou 5 meses para, de fato, eles te enviarem essa permis de conduire. E como que funciona isso? Então você preencheu tudo isso online, imprimiu a certidão e agora aguarda, querido. Senta que demora o negócio, mas enfim. E quando for então feita, né, impressa sua permis de conduire, que é um cartãozinho bem bonitinho por sinal, eles vão te enviar um SMS. Sim, aqui é tudo por correspondência e SMS, gente. Então eles vão enviar um SMS para você, pedindo para você enviar a sua carteira de motorista por postale, como se fossem nossos correios. Então você vai enviar isso por postale para eles, para o endereço, né, que eles vão te passar. E quando chegar a sua carteira de motorista lá, aí eles te enviam a sua permis de conduire, que vai chegar numa carta, assim como chegam as cartas de cartão de crédito, né, de cartão na sua residência, chegará também a permis de conduire. Tá, Miriam, e a minha carteira de motorista, eu vou recuperar a antiga? Não. Você dá a sua carteira de motorista para receber a permis de conduire. É assim que funciona. Até tirei uma foto para guardar de lembrança. Mas se você pretende trabalhar como motorista de veículos maiores, né, viajar aí com uma carreta, dirigir um ônibus, você pretende ir para essa área, você precisa fazer obrigatoriamente o FIMO, que é um curso profissionalizante para essa área. Então existe o FIMO para caminhão e existe o FIMO para ônibus. Você pode fazer os dois, você pode fazer o FIMO do caminhão e mais uma semana adicional você já sai com o ônibus. Então você vai ter os dois, né? Tanto para trabalhar com caminhão e para trabalhar com ônibus, se você não está muito certo ainda da área que você quer trabalhar.
Então tudo depende também do peso que você vai transportar e da quantidade de passageiros. Se passou de 8 passageiros, você precisa do FIMO, que é o curso aí para trabalhar com motorista de ônibus. E aonde que eu faço esse curso? Depois que você está com sua permissão de conduzir em mãos, você procurará uma autoescola e solicitará esse documento, esse curso, né, que você precisa fazer. Gente, eu vou dar uma dica aqui, eu já dei essa dica, mas eu vou falar de novo. Se você está chegando em território francês, não faça como eu fiz. Não sai correndo e procura o primeiro emprego que você encontrar. Procure uma agência do Pôle emploi e peça informações. Ou até mesmo na autoescola nesse caso, tá? Vamos focar nisso hoje. Então pode até chegar na autoescola e falar, explicar a situação, né? Eu tô chegando, já pedi a minha permissão de conduzir, tô pensando em trabalhar na área do transporte, eu queria saber como que funciona o financiamento pelo Pôle emploi. Gente, esse curso é caro, é mais de 3.000 euros para você fazer esse curso. E ele é financiado totalmente pelo Pôle emploi, minha gente. Até eu estava pensando em migrar para a área do transporte, mas só de pensar em pagar mais de 3.000 euros numa formação me dói, sabe? Então, se você pode fazer de graça, meu querido, não perca tempo, não perca tempo. E quanto tempo é esse curso? Esse curso tem uma duração aí de 1 mês. Sim, todo santo dia, o dia inteiro. Esse curso tem parte teórica, tem parte prática também, o que é bem legal. No Brasil, você faz aí o curso de profissionalizante, né, de ônibus, de caminhão, enfim, e é mais de 50 horas teórica em sala de aula. Você não bota nem a mão no caminhão. Aqui não. Aqui você será formado tanto na teoria quanto na prática, o que é bem legal. Então, a cada 5 anos também você precisa renovar esse curso, mas nem em uma semana você renova. E depois que você tenha permissão de conduzir e o FIMO, você pedirá o cartão, né, para colocar lá no cronotacógrafo. Então, que aqui também é automático, né, você coloca lá em série o cartãozinho, como se fosse uma identidade. E o cronotacógrafo já vai entender qual é o motorista, os dados do motorista e tudo mais, para a questão aí de controle de horas, pausa e tudo mais, que aqui também tem isso. E aí, você sabia que era assim que funcionava? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E se ajudou esse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Todo domingo às 17 horas aqui no canal. À la prochaine!